Olá a todos, bom dia! E agora sim, depois de todos os testes, depois de todas as nossas tentativas aqui para entrar simultaneamente pelo Facebook, pelo YouTube, já cá estamos. Bom dia a todos! É verdade, é domingo de Páscoa. É um domingo de Páscoa diferente, em que estamos todos de coração muito apertadinho, porque não estamos juntos em família, ou pelo menos em grande núcleo de família, como é habitual até então. E por isso mesmo eu decidi tomar hoje a iniciativa e dar o primeiro passo para o início dos nossos diretos, para o nosso direto de domingo às 10 da manhã, onde queremos estar perto de pais, professores, educadores, cuidadores, a todos quantos lidam diretamente com as crianças, com os mais pequeninos, sejam pais, educadores, qualquer pessoa que lide diariamente com crianças, no fundo para que fique com ferramentas para que consiga lidar com os desafios do dia a dia e ainda mais, não é? Agora que passamos muito mais tempo com os nossos pequeninos em casa, estamos aqui para dar essas mesmas dicas. Vou dar aqui só um pouquinho para ir entrando mais pessoas que disseram que quereriam assistir, sobretudo porque este primeiro tema, para além de abrangente, é bastante interessante, sobretudo para professores e educadores. É um tema que, sensivelmente, há 6 anos comecei, 6, 7 anos talvez, comecei a abordar em contexto de formação. Sei que é um tema que muita gente procura, porque diretamente lidamos com estas situações de comunicação, com a questão da linguagem, pequeninos que estão com algum atraso na linguagem, pequeninos que têm dificuldade na fala, que trocam alguns sons, e é sobretudo para isso que nós queremos dar alguma ajuda. Esta questão da comunicação, da fala e da linguagem, é um bocadinho confusa para certas pessoas. Muitas vezes eu tenho pessoas que me dizem pois ele fala um pouquinho mal, ou é dificuldade na linguagem, e quando nós às vezes percebemos realmente é uma coisa ou é outra, e nós vamos tentar perceber um pouquinho o que é fala, o que é linguagem e o que é comunicação, porque no fundo é ela que nasce antes da fala e da linguagem. Para quem não nos conhece, para quem está a chegar à página agora pela primeira vez, ou porque viu a divulgação em grupos, ou porque foi conhecendo através de amigos e conhecidos, eu sou terapeuta da fala, sou Joana Carvalho. Apesar de ter origens na zona da Serra da Estrela, em Gouveia, neste momento trabalho em Coimbra, sou mãe da pequenina Eva. E falo-vos da Eva porque a Eva também é uma grande parte da responsabilidade de eu ter dado o salto muito para esta área e de estar em contacto permanente com mães, com pais, com famílias, com educadores. Portanto, eu sou terapeuta da fala há mais ou menos há 9 anos, está quase a fazer os 9 anos. Tenho lidado muito de perto com crianças, com famílias, em vários locais. Portanto, eu já trabalhei na zona de Moimenta da Beira, Viseu, agora estou aqui fixa por Coimbra. A terapia da fala é, sem dúvida, uma das minhas paixões. E o projeto Joana a Terapeuta já era desenvolvido, portanto, numa página que também dinamizo. Se quiserem consultar, facebook.com/Joana a Terapeuta. E eu conto muitas vezes esta história, porque é que surgiu o nome do projeto. O projeto quase que teve o seu nome espontaneamente. Isto porque eu vou muitas vezes a escolas, infantários, e quando tocava a campainha, quando era preciso dizer à portaria quem é que vinha lá, eu dizia: "Ei, a Joana, a terapeuta." E ficou. Quando a Eva nasceu, a Eva faz 4 anos em julho, o projeto cresceu também para Joana, a terapeuta e a mãe. E desde então temos dinamizado um blog onde este tema da fala, da comunicação e da linguagem tem sido presença assídua. Para quem não conhece, procurem também. Portanto, basta aceder à página joanaterapeuta.pt e aí certamente vão ter todas as informações das formações que vamos dando, que agora estão em stand-by um pouquinho, não é? Por causa de toda esta situação, mas quero dizer-vos que muitos dos temas que seriam falados nestas nossas formações vão ser falados aqui nos nossos diretos. E para abrir assim aqui um pouquinho já o leque de temas que teremos, hoje vamos falar um pouquinho de comunicação, fala e linguagem mais no geral, mas depois irei particularizar com temas que já abordo nos workshops que normalmente vou fazendo pelo país. Portanto, desde a estimulação da linguagem para bebés, a leitura e a magia da leitura das histórias para os bebés, e desvendo já um pouquinho o pano, quando é que devemos começar a ler para eles? Na barriga, é verdade. Vamos falar de consciência fonológica, vamos falar de papinhas caseiras para as mamãs que estão agora a querer iniciar a alimentação também dos seus pequeninos, vamos falar sobre a amamentação e aleitamento materno.
Isto porque faz quase agora também 3 anos que me tornei conselheira em aleitamento materno numa formação certificada pela OMS e a Unicef e, portanto, também tenho trabalhado perto com famílias neste contexto. Portanto, são todos estes temas que iremos ter a ser aqui falados. Para a semana, desvendo também já o pano, vamos ter a nossa querida Tânia Caiado Dias, minha colega também do curso de CAM, e que é instrutora certificada aqui na região de Coimbra para o programa Baby Science. Quem não conhece, aconselho a procurar. É apaixonante. Para pais que têm bebés pequeninos de 3, 4 meses, a comunicação já se iniciou e, portanto, também queremos que da parte deles venha o retorno. E, portanto, para quem não conhece o programa Baby Science, na próxima semana vamos ter aqui a Tânia a falar. A Tânia que está a dar formações online também sobre o tema, quer para pais, quer para profissionais. Eu há cerca de 4 anos fiz essas formações e aconselho a todos que trabalham de perto com os mais pequeninos. Posso dizer-vos que, e vou partilhar com vocês sem dúvida, que é incrível, vou partilhar a minha experiência também certamente com a Tânia na conversa. É incrível como é ver uma criança aos 10 meses a pedir música, foi o que aconteceu com a Eva. Portanto, se eu já estava rendida ao programa da magia dos gestos, como nós carinhosamente lhe chamamos, ver aquilo fez-me pensar que é mesmo verdade. E portanto, para vocês também se querem apaixonar, deixem-se levar. No próximo domingo vamos ter aqui a Tânia a falar sobre o tema. No blog temos também alguma informação e, portanto, também podem pesquisar. E, no fundo, depois de tudo isto e depois deste percurso que vos estava a falar, de me ter tornado cama, de me ter tornado mãe, no ano passado, no dia 1 de junho, nasceu o projeto EVA. EVA, porque é o nome da minha pequenina, mas é também a inicial, as siglas, os sons de educar, valorizar e aprender. Portanto, esta sigla EVA, educar, valorizar e aprender, é tudo aquilo que nós queremos com os nossos pequeninos. E para quem já conhece o projeto, quer aqui na página de Facebook, quer na página de Instagram, pronto, estamos a transmitir em direto em ambos os canais. Certamente que vocês já viram dicas de estimulação da fala, como é que estimulamos cada som, onde é que a língua deve estar, como é que deve ser feito, como é que estão os lábios, dicas para a estimulação da linguagem. Deixamos também muitos desafios, deixamos dicas para as papinhas caseiras, deixamos dicas da amamentação. Portanto, o nosso maior orgulho, o nosso maior carinho é fazer este trabalho a nível da prevenção e não só da intervenção, como hoje vamos falar. Portanto, para quem já está desse lado, vamos dar então aqui o pontapé de saída, vamos dar aqui o arranque. Estarei atenta também às vossas dúvidas e permitam-me que venha aqui num instantinho, só para ir ver surgindo aqui as vossas questões também. Estar aqui com os 2 canais ao mesmo tempo não é muito fácil, mas vamos conseguir. Portanto, sintam-se à vontade para qualquer questão que queiram colocar diretamente. Estou aqui para ajudar a resolver todas elas, está bem? Vamos aqui então só dar o pontapé de saída. Sintam-se à vontade mesmo para qualquer questão. Se for do foro mais particular, na página, por mensagem, sabem sempre que me encontram e com a maior brevidade tentarei responder. Partilho materiais, não tenho qualquer problema com isso, até porque sou 100% adepta da partilha e por isso contem sempre comigo. Ora, então vamos lá começar aqui este caminho. Falando nestes 3 conceitos, já não é a primeira vez que eu faço partilhas neste sentido e estou a pensar mesmo no final da transmissão fazer também a partilha de um slide, de uma imagem que já tinha feito, distinguindo estes termos mesmo de comunicação, fala e linguagem que tantas vezes são usados de forma indiferenciada. E posso-vos dizer que a primeira coisa que surge na criança é, sem dúvida, a comunicação. Comunicação, como a conhecemos no sentido mais lato, mais geral, porque é tudo isso. Se eu estivesse completamente calada para vocês e vos transmitisse um sorriso ou uma cara mais carrancuda, tudo isto é comunicação. Estamos a comunicar, estamos a demonstrar como é que estamos hoje, qual é o nosso sentido de estar, qual é o nosso estado de espírito. E, portanto, comunicar é tudo isto. Não é só o som, não é só a palavra. Podem ser sons sem qualquer conteúdo verbal, uma expressão, uma postura física. Portanto, tudo isto é comunicar. E aqui falamos um pouquinho de casos que certamente vocês conhecem. Crianças com autismo, crianças com outro tipo de perturbações do desenvolvimento e que não falam. O facto de não falarem não quer dizer que não comuniquem. Então, por isso, muitas vezes usamos cadernos de comunicação, usamos imagens que a criança, mesmo sem comunicar, vai buscar. Imaginem uma criança que quer comer uma bolacha. Então nós conseguimos implementar com crianças e juntamente com as famílias sistemas em que a criança vai buscar o cartão com uma imagem que pode ser retirada da internet, que pode ser a própria bolacha fotografada e a criança aí está a comunicar connosco. Podemos fazer isto para imensas coisas, para os alimentos, para os brinquedos,
E aí as crianças serão sempre crianças e adultos, que acabam muitas vezes por usar este sistema, mesmo não falando, conseguem ser funcionais e conseguem comunicar-se connosco. Uma birra diz-me muito, uma cara feliz diz-me muito. Portanto, é muito importante sabermos ler estes sinais dos nossos pequeninos. Tantas e tantas vezes, quem é que me chega ao gabinete? Quais são as dúvidas maiores que me chegam? Crianças que fazem muitas birras e, consequentemente, não comunicam. Para mim, estes comportamentos são bastante associáveis. Uma criança que faz uma birra por não conseguir comunicar é, sem dúvida, um sinal da frustração, da dificuldade em se fazer chegar ao outro. Então, é por aí que nós começamos. E a ideia será sempre aqui demonstrar à criança que eu compreendo, eu valorizo aquilo que tu me queres transmitir. E depois isto é uma bola de neve muito bonita e muito positiva, porque é um retorno. É uma bola de neve, e neste caso eu não digo no sentido negativo, é uma bola de neve muito positiva. Porque se a criança me dá alguma pista, e muitas vezes nós no seio da birra não deixamos entrar o contacto com a criança, mas se eu perceber o que é que a criança quer e lhe perguntar, porque mesmo que eu perceba, eu devo sempre verbalizar, eu devo sempre dar a pista daquilo que eu acho que a criança me está a querer tentar transmitir. Então eu dizer à criança, estás triste? Estás contente? Olha, queres comer alguma coisa? E claro que isto no início é tudo muito a nível de adivinhação, de tentar perceber, olhar para a volta, olhar para o contexto, mas se a criança perceber que eu fiz o esforço e que fiz a tentativa de chegar até ela e que é percebida por mim, sem dúvida que o retorno muitas vezes é um sorriso, é uma birra que para, é uma criança que fica confiante para próximas interações. Ou seja, perceber que do outro lado há pelo menos alguém que está disponível para ouvir, que está disponível para aceder ao seu pedido, é muitas vezes o início do caminho mais bonito para esta questão da fala, da comunicação e da linguagem. E dizer-vos também outra coisa, a criança pode comunicar por símbolos, pode comunicar por gesto, o programa Baby Signs é um dos que vos falei. Há gestos que são utilizados durante muito tempo, até que surja a fala, e os pais muitas vezes ficam com a questão de então, mas será que se eu utilizar os gestos estou a desencorajar a palavra? Não. Muitas vezes o gesto é o primeiro recurso. Eu sei perfeitamente que uma criança vai comunicar-se por gestos muito antes de conseguir comunicar pela fala. E falando aqui inclusivamente num desenvolvimento que é um desenvolvimento dito comum. Então se eu conseguir que a criança, por exemplo, me faça este gesto, que é universal, que é comer, beber, e se eu lhe disser, boa, queres comer? A criança vai-me acenar e numa fase inicial eu até lhe posso mostrar, queres comer o pão ou queres comer a bolacha? Queres beber a água ou queres beber o sumo? A criança dirige o olhar, a criança aponta e tudo isto são formas primordiais de comunicar. Um gesto, um olhar, um sorriso, um aceno de cabeça. E não há fala, não há linguagem, portanto não há uma palavra, não há um pedido da própria criança. E neste sentido o que é que devemos fazer? Percebendo então o que é que a criança nos quer pedir, aproveitar o momento em que ela nos pediu e nós fomos compreendidos e ela foi compreendida para lhe dar um retorno. Então nós aí colamos quase a legenda e dizemos-lhe, boa, queres água? Então olha, vamos pedir, dá água. Portanto, mesmo estes momentos em que não há comunicação diretamente sobre a forma de fala e linguagem, há comunicação ainda assim e nós aproveitamos tudo para dar à criança a ideia do que é que ela poderia dizer. E isto é uma estimulação que vai ficando, não é por acaso que se diz que as crianças têm um cérebro que é uma esponjinha. É, de facto, e tudo vai ficando retido. E é muitas vezes ponto comum de pais que nos chegam, de meninos que ainda falam pouco para a idade, ou que os pais vêm preocupados, e que me dizem assim, mas ele percebe tudo. E aqui é um ponto muito importante. Isto porque nós, quando vamos depois para o passo da linguagem, quando falamos em linguagem, ou seja, o vocabulário que é efetivamente usado, as palavras, por assim dizer, estamos a passar a um outro nível, ou seja, enquanto que a comunicação pode ser feita de fala, pode ser feita com palavras, com gestos, com sorrisos, com gestos, a linguagem está lá inserida. Portanto, a comunicação pode ser oral, pode ser escrita. Se imaginarmos a comunicação como uma bola maior, a linguagem estará lá colocada dentro. Portanto, é no momento em que começam a ser usadas as palavras em si. E então aqui distinguimos em duas questões muito importantes. A compreensão e a expressão. Eu aqui dou muitas vezes o exemplo da língua inglesa. Portanto, imaginem, eu, por exemplo, não sou uma falante muito fluente do inglês, mais facilmente vejo um filme ou leio alguma coisa e percebo,
mas tenho a certeza que eu não seria capaz de utilizar tanto vocabulário numa interação com um falante da língua ou qualquer outra. E, portanto, isto acontece sempre assim. Imaginem duas gavetas e a gaveta da compreensão, ou seja, aquilo que a criança percebe, normalmente é uma gaveta que está sempre mais cheia do que a gaveta da expressão, ou seja, aquilo que efetivamente a criança diz. Um exemplo muito simples, a criança pode conhecer os alimentos, sabe o que é o pão, o bolo, a bolacha, a maçã, a pera, e pode apenas conseguir verbalizar que quer pão. Mas não deixa de ser perceptível para ela se eu lhe oferecer o que é o bolo. Ela sabe que é para comer, ela sabe que o gato é um animal. Então muitas vezes isto acontece. E aqui efetivamente passamos para o nível da linguagem. Tanto que quando nós avaliamos uma criança, é isto mesmo que estamos a avaliar, o conteúdo que ela tem. Portanto, falamos, resumindo aqui, de um bebê que começa com poucas semanas, muitas vezes com poucos dias, com meses, depende, e aqui o desenvolvimento é sempre diferente para cada criança. Começamos com aquele sorriso, começamos com aquele olhar, depois esperamos que a criança vá começando com o balbucio, com a lalação, aqueles sons repetidos, o pá, 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 bá, 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 e aí temos o início da fala, é verdade. A criança faz isto para explorar os seus órgãos fonoarticulatórios, é assim que chamamos a todas as estruturas da nossa boca que nos permitem falar, portanto, lábios, pá, 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 a tudo o que é, por exemplo, língua. Lá, 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 lá. Claro que eles não vão fazer desta forma, mas vão estar a experimentar muitas vezes. Portanto, os sons são feitos com lábios, são feitos com língua, com a interseção que o som faz também com os dentes. E quando a criança está nesta fase do palreio, balbucio, lalação, que são fases diferentes que nós vamos também distinguindo aqui enquanto profissionais, a criança está, de certa forma, a estimular e a experimentar todos os sons que vai produzir. E aqui sim, estamos a falar da questão da fala. Portanto, quando um pai, um educador, uma mãe me diz mas ele não diz os R's, mas ele não diz os L's. E então aqui estamos especificamente a falar da fala. Um exemplo muito simples. O som R fraco, que nós chamamos o R da vassourinha, que vamos falar aqui também um pouquinho de sons, porque isto é bastante complicado para alguns pais. Ainda ontem falava precisamente isto com uma mãe que me contactou aqui pela página. Há muitas vezes a questão do R. E os pais dizem, mas o R, no início da palavra ele diz rato. Então, mas quando eu quero que ele diga pera, ele não diz. Só para desvendar aqui um pouquinho o pano. Se eu falar na palavra rato, então eu estou a falar num R forte, que nós explicamos assim, normalmente para ser mais facilmente percebido, passando aqui também a ideia. Portanto, um R de rato, que é um R feito com a garganta, é diferente do R de pera, que é feito com a língua, que é muitas vezes o exemplo das pessoas do Nordeste. E, portanto, se nós pensarmos que o R do início é um R forte e que aparece por volta dos 2 anos e meio, 3, é variável com cada criança, e se eu pensar no R como um som que surge mais aos 4 anos e meio e que pode até surgir aos 5, é fácil muitas vezes nós percebemos quando um pai nos diz, ele não diz este som, não diz aquele, e com a idade da criança e percebendo um pouquinho do seu contexto, do seu desenvolvimento, perceber se a criança está ou não está com alguma dificuldade na fala. Vou-vos dar exemplo mais algumas palavras e aqui acho que fica mais claro. Se eu disser a palavra carro, então eu tenho o R da garganta, mas se eu disser a palavra caro, eu já tenho o meu R da língua, está bem? E aqui, depois temos também a questão do cruzamento com a grafia. Portanto, o R forte no meio da palavra transmite-se por 2 R's, enquanto que o outro é um único R. E isto é muito importante, que a criança leve bem definido na idade pré-escolar, para depois também conseguir transmiti-lo e passá-lo para a escrita. E, portanto, o nosso trabalho de terapeutas da fala começa na fase pré-escolar. Mas falamos deste trabalho tanto ao nível da estimulação como da intervenção. Distinguindo aqui um bocadinho os dois termos. Se eu vos falar em estimulação é aquilo que todos podemos fazer com os nossos pequeninos. Nas escolas, em casa, sejamos professores, sejamos pais. Portanto, estimular é aquilo que deve ser feito com as crianças todos os dias. Estimular é dar conhecimento, é mostrar conhecimento. E não estamos a falar de crianças com perturbações, com patologia. Portanto, estimular é dar o nosso máximo. E vamos aqui falar de várias estratégias e mesmo quando vos falar do tema da estimulação da linguagem em bebés, vamos dar imensas dicas para vocês também perceberem como é que no próprio dia-a-dia, sem jogos, sem atividades, sem estarmos no momento que é dirigido exatamente àquilo, nós conseguimos fazer tanto. Eu tenho diversos textos no blog, se vocês pesquisarem, e aquilo era o relato real, quando a Eva era pequenina, às vezes surgiam comentários, porque é tudo muito bonito, quando estamos nos blogs,
Eu, para quem me conhece, eu sou uma pessoa super simples, super prática, que faço as minhas tarefas de casa todas, juntamente com o meu companheiro, e aquilo que está ali é real. Eu levava a Eva comigo quando ia fazer a sopa, eu levava a Eva comigo quando ia tomar banho, estávamos com a Eva muito presente, a Eva via as rotinas, eu aproveitava tudo para lhe dar o retorno. Primeira gargalhada da Eva aos 7 meses. Imaginem, foi com a palavra feijão verde, porque estávamos com feijão verde, estávamos a fazer a sopa. Esta é a cenoura, esta é a batata. E depois começámos com o feijão verde, 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 verde. E eu acho que aquela repetição de sons associada à expressão que lhe fazia lhe despertou aquele interesse. E foi, sem dúvida, o motivo para a primeira gargalhada. E, portanto, é real o que está ali. Nós podemos fazer este trabalho todos os dias. Os pais perguntam muitas vezes, mas que jogo é que eu posso utilizar? Mas que tarefa é que eu posso fazer? É no dia-a-dia. E nós depois vamos falar um pouquinho de tudo isto. Mesmo o trabalho de consciência fonológica, que será um tema que aqui também teremos. É um termo conhecido para muita gente, para outros nem tanto. Quando falamos aqui de consciência fonológica, de consciência metalinguística também, parecem assim uns palavrões imensos, mas no fundo, enquanto eu falo mais de estimulação da linguagem aqui pelo ano, 2, e o meu objetivo é que a criança comece a verbalizar. Se eu falar em consciência fonológica, em metalinguagem, já estamos a pensar aqui seguramente em crianças mais com 4, 5 anos, 6. E o meu objetivo é trabalhar competências de base para a futura aquisição da leitura e da escrita. E, portanto, as rimas que eles tanto gostam, o saber que o cão rima com o pão e rima com a mão, o saber que, por exemplo, a palavra cinema começa como Simão. Pensamos em termos de som. Se vocês perceberem, a grafia é diferente e nós iremos falar disto também em próximos diretos, mas o som é o mesmo. Imaginem o potencial que isto tem na aquisição da leitura e da escrita. Estratégias de escrita, uma coisa muito simples como eu tenho uma criança que sabe escrever pão, porque o ditongo ão é dado logo no início da aprendizagem no primeiro ano, e o P, mas imaginem que a criança chega ali a certa parte do ano e dá o som Q, o Q do cão. Então, se eu disser assim à criança, olha, então vamos na palavra pão. Portanto, eu pego numa coisa que ela já tem adquirida. Vamos-lhe retirar o P e agora vamos acrescentar a letra nova que tu aprendeste, que é o quê? Então, o que é que dá? Dá cão. E temos o cão, o pão, a mão, o tão, o são. E conseguimos, com base naquele trabalho de rima que já foi feito lá atrás, muita coisa boa para a leitura e para a escrita. Isto para vos dizer o quê? Ainda lidamos com algumas questões, com algumas ideias de certos profissionais, nomeadamente médicos, pediatras, que muitas vezes dizem que é cedo para iniciar a terapia da fala. E aproveito também este encontro para vos dizer que a terapia da fala ajuda crianças desde o primeiro dia de vida. E, portanto, eu vou-vos falar depois daqui também alguns diretos da questão da amamentação. Crianças que às vezes os pais querem mesmo continuar aqui com o processo da amamentação ou querem iniciar o processo da amamentação e há dificuldades a nível da sensibilidade, a nível da própria preparação da boquinha para isso e nós trabalhamos com essas crianças. Eu posso dizer-vos que trabalho com crianças às vezes desde o aninho para fazermos a estimulação. Imaginem que sabemos, por exemplo, que o pal-rei, o balbucio, a lalação, aquele pá, 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 bá, 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 deve iniciar-se aqui aos 7, 8, 9 meses e temos uma criança que chega ao ano e meio, onde tantas vezes já é suposto ter surgido a primeira palavra e, por assim dizer, saltamos uma etapa. Ou seja, enquanto que a lalação balbucio deveria surgir aos 7 meses e ao ano e meio a primeira palavra, temos crianças que às vezes aos 18 meses, ao ano e meio, estão a dar o passo anterior. E aqui, sem qualquer tipo de pudor, nós falamos numa questão que podemos adiantar aos pais, podemos falar num atraso de desenvolvimento da linguagem. E eu explico muitas vezes aos pais, tentando desmistificar esta questão do atraso, que até há bem pouco tempo era vista como uma questão de, meu Deus, deficiência, algo que está mal, algo que não é reversível. E não. Dou muitas vezes este exemplo. Eu posso chegar 5 minutos atrasada a um compromisso, mas eu chego. E acho que os pais relaxam um pouquinho mais aí e ficam de coração um pouquinho mais tranquilo também. E acho que é importante nós irmos tendo este tipo de iniciativas, sobretudo para trabalhar na prevenção, na estimulação. Se eu puder fazer chegar a todos os pais estas etapas que não são taxativas e não acontecem para todas as crianças na mesma idade, mas se eu conseguir dizer a um pai, a um educador que atenção, é normal que uma criança comece a fazer a lalação, o balbucio, o pal-reio. Aqui, muitas vezes mais cedo até. 5, 6 meses, depende, as crianças têm um ritmo de evolução diferente. Às vezes basta pensar só que há crianças que nascem precoces, há crianças que nascem pós-termo.
E tudo isso faz bastante diferença. Mas, se uma mãe ou um pai virem um pequenino chegar ao ano, aos 12 meses, e não acontecer isto, certamente que, ok, se calhar não procuram logo um profissional, mas se eu der formas de estimular e formas de tentar fazer estes sons, então aí nós teremos uma mais-valia, porque, sem recorrer a um profissional, os pais já estão a conseguir, por si só, e no seio do seu dia-a-dia, fazer esta estimulação. Se vocês consultarem a página, eu tenho diversas imagens, sobretudo direcionadas a questões de fala e articulação, onde dou exemplos de como é que se produz um som para uma criança que, por exemplo, diz obo. Então aí eu dou a pista de que o lábio deve ser trincado pelos dentinhos e fazer um de ovo. E isto muito com a ideia de crianças com 3, 4, 5 anos que não têm estes sons os conseguirem estimular, mas pais de bebés mais pequeninos podem usá-los para estimular todos os sons. E há uma coisa que eu digo muitas vezes e que vou reforçar quando falamos nesta estimulação da linguagem para os mais pequeninos, é que a maior parte dos nossos sons da fala, se vocês perceberem, têm por base sons dos transportes, sons dos animais, as onomatopeias, os sons que vamos fazendo. Miau! E teremos o M. E estamos a treinar as vogais. Se eu pensar no som do avião, estou a treinar o V. Se eu pensar no rugido do leão, treino o R. Também. Se eu pensar numa menina que está a cantar, eu treino o meu L. Tantas crianças que dizem a boa, está calor. Então, se eu lhes disser que fazer esta linha de língua, vamos levar a língua lá para cima, então temos crianças que vão aos pouquinhos produzindo os sons. Portanto, este material que já está disponível na página pode ser utilizado tanto em questões de intervenção. Uma criança que já deveria, imaginem o som R, aos 2 anos e meio, 3, já deveria dizer o R, o tal R forte da garganta, e não o diz, e eu sinalizo os pais para seguirem essas estratégias, eu posso perfeitamente fazer esse tipo de brincadeira com uma criança com 6, 7 meses, 5 até. E, portanto, é muito importante irmos conhecendo estas pequeninas etapas, mas sem esquecer que isso é verdade, cada criança tem o seu ritmo. Mas voltando um pouquinho à questão que vos falava, é importante perceber que cada criança tem o seu ritmo, mas sim, é importante que cada criança entre num ensino escolar com algumas competências de base. E o saber pensar nos sons da sua língua, o saber dominar rimas, o ser percebida por toda a gente, pela maioria dos interlocutores, o fazer-se compreender é muito importante. Eu faço muitas vezes um desafio aos pais que é: se deixasse o seu filho com alguém que lhe é completamente desconhecido, ele iria ser percebido? E é essa mesma questão que os pais muitas vezes me respondem: se calhar se ficasse com alguém que não conhece, iria ser complicado. E é isso mesmo que nós queremos, é que a criança seja percebida por toda a gente, em qualquer contexto, e é essa liberdade, essa autonomia que a criança deve ter. E há muitos pediatras que por vezes nos dizem, ou os pais fazem-nos chegar essa ideia de que estão-me a dizer que fazer terapia da fala com 1 ano e meio, com 2 anos é uma perda de tempo, é um gastar de dinheiro. E não. Nós temos resultados, nós temos evidências. Há evidências científicas do trabalho do terapeuta da fala nestas situações. E, portanto, se voltarmos à questão do atraso do desenvolvimento da linguagem, se eu pensar que, por exemplo, uma criança aos 18 meses que já deveria dizer pelo menos as primeiras palavras e não as diz, ok, é um sinal de alerta. Então, porquê é que eu hei de deixar chegar aos 2 anos em que a criança já deveria começar a juntar pelo menos 2 palavrinhas numa frase? Dá pão, dá água. Porque é que eu hei de deixar chegar a essa fase em que vamos saltar mais uma etapa e não fazer logo a minha intervenção? Portanto, são estas etapas que vou falar hoje, que eu vou reforçar também em próximas sessões, para termos a ideia de que temos do nosso lado o poder para fazer a estimulação e recorrermos só ao profissional realmente em questões em que são mais preocupantes, em que estamos de certa forma a ficar com estas etapas aqui um pouquinho para trás. Quais são estas etapas assim de forma muito resumida? Portanto, já vos falei aqui aos 5 meses, 6, 7, depende sempre da criança, do início da lalação e do balbucio, e normalmente as primeiras palavras surgem aqui entre os 12 meses e os 18. Claro que há crianças que, um pouquinho mais precoces, crianças que vão um pouquinho mais para além dos 18 meses, e a ideia aqui será sempre qual? Se a criança chega aos 2 anos sem dizer a primeira palavra, aí sim, fico um pouquinho preocupada e devo consultar alguém, pelo menos em busca de algumas dicas de estimulação. Porquê é que nós falamos dos 18 meses para os 2 anos? Por norma, gosto de considerar aqui sempre meio ano. E meio ano, que parece um intervalo curtinho, nestas idades é imenso. Portanto,
5, 6, 7 meses de inalação e balbucio, não acontecendo até ao ano, sinal de alerta, também procurar-nos para algumas dicas, mas vocês podem sempre fazer isto. Peguem livros de sons com animais, com transportes, estimulem, façam brincadeiras, imitem, peguem peluches, façam esta imitação e vamos falar especificamente deste tema quando falarmos na estimulação da linguagem para os bebés, para os mais pequeninos, também que será um dos próximos temas. Chegamos aos 18 meses, a criança não diz primeira palavra. Ok, vamos estimulando. Recurso ao Baby Signs é ótimo, ou qualquer sistema de gestos, também, desde que sejam perceptíveis. Chegamos aos 2 anos, não temos as primeiras palavras. Contactamos um profissional também na busca destas estratégias. E às vezes, infelizmente, cumulativamente, temos crianças que nem sequer fazem inalação e balbucio nesta fase. Tá bem? E, portanto, aí é importante que haja um encaminhamento para uma equipa, que seja feito para além deste trabalho da terapia da fala, que haja também um acompanhamento por outros profissionais. Então, aos 2 anos, porquê é que é preocupante uma criança não dizer a primeira palavra? Porque nesta fase já deveríamos estar aqui a juntar 2 palavrinhas, 3, numa pequenina frase, ou seja, já estamos a falar na questão da frase simples também. Quero pão, quero água. Sensivelmente, aos 2 anos e meio, se isto não acontece, é também motivo de preocupação, também, porque 2 anos e meio, damos aqui a margem até aos 3, aí sim, sinal de alerta. Se uma criança apenas diz palavras isoladas aos 3 anos, eu devo procurar alguma ajuda. Mais uma vez, porquê? Porque aos 3 anos chegamos a uma estação seguinte que é a criança deve produzir frases complexas. Então aquele quero pão já deverá ser um quero pão com manteiga, quero pão com doce, quero pão com fiambre. E claro, da mesma forma que resguardamos crianças que podem chegar a esta etapa um pouquinho depois, e é verdade, também temos crianças que às vezes com 2 anos e mais já nos fazem este tipo de frases mais complexas, por assim dizer. E como vocês veem, há etapas para cada uma das idades, associadas a cada uma das idades, sem sermos muito normativos, sem sermos muito taxativos, e gosto de dar sempre esta margem de meio ano, é muito importante que estas etapas vão sendo conhecidas também, de maneira a que os pais, os educadores e os professores sejam a primeira linha de alerta e não esperar realmente aqui por uma questão extrema. Portanto, o meu objetivo principal aqui com o nosso projeto EVA, educar, valorizar e aprender, é mesmo capacitar-vos, tanto a nível das estratégias, ou seja, para a estimulação, e a intervenção depois, claro. A intervenção, falamos aqui da intervenção quando já temos uma situação que é sinalizada e que deve ser acompanhada, então, por um profissional. Falámos um pouquinho destas etapas da linguagem, mas a própria fala também as tem. E há pouquinho distinguíamos aqui a questão de fala e de linguagem. Imaginem uma criança que me diz a palavra ato para gato. E cada vez que ela vê um gato, ela diz-me ato, ato. Apesar da palavra não ser gato, a nível de linguagem, a palavra existe. A nível de fala, o que é que acontece? Falta um G. E, portanto, o som G deve ser estimulado. Aos 2 anos, tranquilo, ainda é normal. E, por exemplo, o que é que eu faço aqui aos pais? Eu mostro aos pais, aos pequeninos, que nós temos o botão da garganta e vamos dizer gato, está bem? E, portanto, aqui o que é que deve acontecer? Devemos sempre apoiar a criança para dizer este som, devemos estimular. E, por exemplo, imaginem, só se aos 3 anos a criança não disser este som, 4, que às vezes acontece, devemos fazer intervenção. Até lá o trabalho pode ser muito feito pelos pais e é este tal trabalho de estimulação, está bem? Então pensamos aqui nestas questões de linguagem e fala. A criança pode dizer a palavra, o ato, que não sendo a palavra na sua totalidade e não sendo a palavra perfeita, eu percebo que é aquilo não é que nós dizemos que é correspondência 1 para 1. Sempre que a criança vê o gato, produz aquela som. Claro, às vezes o pato também é ato, também? E aí é muito importante que a gente vá dando a tal pista do gato, da mesma maneira que vamos dando a pista do pato. E estes gestos que eu uso, depois vou-vos falar também, tem muito na base o método Dolph. Para quem não conhece, procurem, pesquisem, porque é um método delicioso da querida Ana Severino e da Joana Romber, que pode ser utilizado por terapeutas da fala, pais, professores e educadores. Quem me conhece no meu trabalho, que é muita articulação com as famílias e com as escolas, divulgo ao máximo. Isto porque vejo uma coisa muito bonita que acontece. Sons que têm uma correspondência direta com a parte escrita. Portanto, o bonito de ver nisto é crianças com quem usamos este programa no pré-escolar, depois transpô-lo para a parte escolar. Imaginem o som L, em que eu digo que a língua deve ser lá para cima, é um L gráfico, está bem? O M, o N, o V, o F, em que se eu puser aqui a nossa perninha temos um F, está bem? Portanto, há muitas crianças que levam este trabalho que é feito de som
depois para a base da leitura e da escrita. E quando vos falar de consciência fonológica, vamos certamente também falar deste tema, porque a ideia da leitura e da escrita é que a base é a forma como eu falo. Portanto, se uma criança me diz que a bola é a bola, muito provavelmente a escrita poderá passar por aí. Portanto, vamos trabalhar só no pré-escolar, para depois na idade escolar nós temos aqui, de certa forma, todos os canais apurados para concentrar na leitura e na escrita também. E então, voltando um pouquinho àquilo que vos queria dizer, portanto, a nível de linguagem, a criança pode dizer a palavra, ou seja, o vocabulário está lá, mas o som não está. E é completamente normal, por exemplo, uma criança com 2, com 3 anos, me dizer que a pera é a pea, ou que a lua é a ua. Isto porquê? Da mesma maneira que temos aqui uma certa escala, timings, em que vão acontecendo as aquisições da linguagem, se eu pensar na fala como mais uma bolinha, lembram-se daquela questão da comunicação, em que eu valorizo gestos, para quem chegou agora, gestos, expressões, o sorriso, o apontar, e tenho a comunicação como um todo. A linguagem é uma bolinha que entra lá dentro, porque estou a falar especificamente da palavra, então a fala eu posso incluir também lá dentro um outro círculo mais pequenino, isto porque eu percebo que a criança, por exemplo, quer dizer que é pera, que é ua, que é lua. E eu explico aos pais que há etapas de aquisição dos sons. Portanto, os primeiros sons que vão surgindo são o Q, o G, o R forte. Depois, 3 aninhos, vão surgindo outros. O F, o V. Pais, às vezes, que me chegam com meninos no início dos 3 anos. Porque ele não diz o S, não diz o Z, o X, o G. São sons mais de 3 aninhos e meio. Preocupe-me se vierem aos 4 e não os disserem. O R da pera, o L da lua. São sons mais de 4 anos e meio. Preocupamos-nos quando aos 5 anos eles não os dizem. Sabemos que há crianças que entram na escola com 5 anos, não é? E, portanto, esta questão, mais uma vez, deve estar garantida antes dessa entrada na escola. Vamos pensar no último som a ser adquirido, que é o som lhe. A bolha, a pilha, a ovelha. É normal uma criança ainda me dizer oveia. Com 2 anos, é normal com 3, é normal com 4 e é normal até com 5. Isto porque o som lhe é adquirido, segundo os últimos estudos, aos 5 anos e meio. Portanto, pensava-se que o R e o L seriam os últimos, mas os últimos estudos afirmam-nos que é o som lhe. E, portanto, dando mais uma vez aquela regra do meio ano, 5 anos e meio a criança não diz o lhe, até aos 6 não o adquire, e aí é a idade preferencial para a entrada na escola, ok, intervenção. Eu brinco muitas vezes com ele e digo-lhes que o lhe é o som do palhaço e de quando fazemos lha, 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 lha. Mais uma vez, língua a mexer, está bem? É muito importante que eles vejam todas estas pistas, o que é que faz a minha língua e associar ao ouvido, ao som que é dito por cada um desses fonemas, que é assim que lhes chamamos, está bem? Aqui é muito importante vocês perceberem também esta ideia, o lhe. Para muita gente são 2 letras, é um L e um H, mas o som que ele faz é o lhe. Da mesma maneira que um N e um H fazem o som nhe, e da mesma maneira que o som sh é um C e um H. Está bem? E sobre isto nós vamos voltar a falar. Este é um tema que me preenche por completo, mas há muito para dizer. Eu tenho aqui muita gente a cumprimentar também. Deixem-me só espreitar, porque neste momento não consigo ter aqui acesso. Se haverá aqui dúvidas. Olá, Catarina, bom dia. A ver se havia aqui algumas dúvidas. Eu já percebi que há algumas mensagens a entrar. Isto porque sei que há pais que se sentem mais à vontade, às vezes, em expor casos particulares dos seus pequeninos e vou recebendo sempre muitas mensagens. Portanto, sintam-se à vontade para o fazer. Gosto de partilhar, gosto de dar as dicas e é engraçado de perceber que muitas vezes, para algum som que uma criança não diz, basta dizer assim ao pai: olha, tenta isto. Tenta aquilo. É muito engraçado passar de um dia ou 2 eu tenho alguém a dizer é magia, funcionou. Não é magia, é dar-vos conhecimento, porque às vezes há coisas muito simples em que nem é preciso intervenção. Pelo menos é assim que eu gosto de trabalhar. Há pais, há crianças que vêm até mim com pequeninos e muitas vezes nós o que é que fazemos? Uma sessão de orientação, depois vou estando em contacto com eles, mesmo sem ser em sessão, trocamos mensagens por aqui, pelo Facebook, às vezes fazemos uma chamada por Messenger, por Skype, só para dar mais algumas pistas. E quando a criança tem o clique de onde é que a língua deve estar, como é que os lábios devem estar e como é que vai fazer todo o processo para dizer os sons, às vezes intuitivamente e quase que por magia, que não é, é conhecimento, a criança começa a dizer aquele som em concreto, está bem? Portanto, alguma dúvida que tenham,
alguma pergunta mais particular que me queiram fazer chegar, eu estou disponível para ajudar, está bem? Neste momento eu estou em sessões online com os meus pequeninos, é sempre complicado nós fazermos uma sessão com uma criança que não conhecemos, mas disponham alguma dúvida, alguma questão, por mais pequenina que seja, em tudo o que eu conseguir ajudar. Vamos a isso. O objetivo principal do projeto EVA é mesmo esse: educar, valorizar e aprender e, sobretudo, capacitar-vos não só para encontrar precocemente as dificuldades que possam acontecer, como para as tratar e para intervir nelas com a maior brevidade possível, está bem? Às vezes o nosso trabalho ainda é outro. Temos situações em que nos chegam casos já um pouquinho mais tarde, ou seja, a etapa em que aquilo deveria acontecer já passou um pouquinho, e aí sim vamos à intervenção. Mas outras vezes temos pais que, pelo contrário, vêm preocupados com: meu Deus, mas o meu filho tem 3 anos e ainda não diz o R fraco, ainda não diz o L. Ok, aí serenamos o coração dos pais, damos a pista porque o som, apesar de não precisar de intervenção, pode ir sendo estimulado, mas aí temos outra coisa, temos uma vantagem, como eu costumo dizer: ter pais com o coração tranquilo é sem dúvida o melhor aliado com que nós podemos contar. Isto porque se eu tenho um pai que permanentemente me fica aflito porque com 3 anos a criança não diz o L, minha filha também não o diz, e eu vou sempre estimulando, mas eu, quando tenho um pai com o coração tranquilo, tenho um pai que está muito mais disponível para quê? Para estimular os outros sons, para estar com atenção a outros sons. Isto porque às vezes é muito comum dizer-se o R e o L são sons que não têm, mas isto é uma preocupação de um pai com uma criança com 4 anos e meio, com 5, com 6 anos, que ainda não dizem o som, efetivamente. Agora, se nós podemos também serenar o coração a estes pais, que muitas das vezes ficam aqui com estas questões, ok, vemos ali que o pai serena, que se consegue focar noutros assuntos também, e, de certa forma, essa tranquilidade passa também para a criança e aumenta a disponibilidade que os pais têm para trabalhar com elas também. Portanto, mais uma vez, a página facebook.com/joanaterapeuta, seja por mensagem, seja mesmo em publicação, enviem as vossas mensagens. Temos também a página, o site, não é? joanaterapeutaeamãe.pt. Sintam-se à vontade também para ler os textos do blog. Há muitas partilhas de como é que nós estimulamos e algumas delas eu fui partilhando ou repartilhando também na página durante esta semana, textos para estimulação da linguagem. Há um muito engraçado que eu recomendo vocês lerem, que é a estimulação da linguagem, o superpoder de pais e professores. É um superpoder porquê? Porque dá conhecimento também. Há os tais exemplos que vos falei de quando estava a cozinhar e estava a estimular isso com a Eva. Brincadeiras, brinquedos que nós podemos fazer em casa para estimular a audição. E porque iremos também falar muito disto. É muito importante garantir que quando uma criança nos chega, que a audição está íntegra. Muitas vezes é o que eu mais percebo, é que as crianças não têm a audição íntegra e muitas vezes não percebem a diferença, não percebem os sons, e é dos primeiros despistes que eu faço. Portanto, se vocês sinalizarem que os vossos pequenotes não vão produzindo algum som, não vão falando, e depois notam certos comportamentos com o facto de eles não responderem à primeira, ou de fazerem muitas vezes aquele comportamento do ou olharem muito para a vossa boca a tentar ler os lábios, ou chegarem-se muito perto da televisão. Portanto, são tudo comportamentos que devem sinalizar alguma possível dificuldade. O que é que eu sugiro muitas vezes aos pais? Cheguem atrás da criança, sem a criança perceber que vocês estão lá, estalem um dedo, batam as palmas, vejam se a criança tem alguma reação, está bem? É dos primeiros despistes que nós fazemos e é das principais causas de atraso de desenvolvimento da linguagem, é precisamente, não quer dizer que seja uma surdez, mas às vezes uma pequena perda auditiva. Irei falar-vos disto também quando falarmos um pouquinho mais dos sons, mas se tiverem curiosidade de procurem o termo que é a banana da fala. Para quem está familiarizado com exames auditivos, certamente que muitos dos vossos pequeninos já os fizeram, aquela quadrícula que tem as frequências, os decibéis, nós sabemos que a frequência da fala está muito localizada em cima, para quem conhece o diagrama, não é? No campo superior, e chamamos-lhe banana porque ela faz precisamente a forma de uma banana, e nessa banana da fala o que é que nós temos? Para cada frequência os sons vão aparecendo. Portanto, às vezes conseguimos relacionar o facto de uma criança não dizer certo som, está bem? E isto às vezes até aos 4, 5 anos, e percebemos que não há uma surdez, mas naquela frequência específica ou para aquele som específico a criança por vezes não percebe a diferença entre eu dizer-lhe que este é o meu queixo, mas o rato come queijo. Ou que hoje é dia 12, mas o bolo é muito doce, está bem? São pequeninas diferenças. E imaginem isto, só para vos abrir um pouquinho o pano a passar para a leitura e para a escrita. Doce é escrito com o que se lê C. Eu tenho este som, por exemplo, em sapato, que é um S. Eu tenho a palavra massa com 2 S. Eu tenho a palavra maçã com C de cedilha. Tudo isto é o som S.
Eu tenho a palavra casa, escrita com S, que se lê Z, da mesma maneira que se escreve em zero. Eu tenho a palavra chuva, com o som X, que é um CH, mas eu tenho a palavra child, que é um som X também. Eu tenho a palavra joelho com o J, mas eu tenho gelado com o som G também, escrito com G. Casos de leitura no primeiro ciclo, tá bem? Portanto, é muito importante que a nível de fala e linguagem tudo esteja resolvido a nível de pré-escolar, tá bem? Para que depois as competências de leitura sejam feitas e sejam adquiridas de uma forma sustentada com todas as bases. A ideia, no fundo, aqui é não saltar de graus. Um texto que eu também recomendo vocês lerem no blog é o Passo a Passo, que é a abordagem de linguagem que eu costumo utilizar, é um termo que eu costumo utilizar muito com os pais, e a ideia é sempre esta. Há bocadinho falámos naquela questão da criança começar pelo palreio, e uma palavra isolada, e depois duas, e depois junta três, e a ideia da estimulação, mais do que a intervenção, é essa. A criança já faz o palreio. A minha próxima missão, próxima piadeiro, é estimular a palavra isolada. Então, dar muitas palavras, dar muito vocabulário. Vou-vos falar disso mais uma vez quando falarmos na estimulação da linguagem para os bebés. Se a criança começa a dizer uma palavra, ok, eu vou querer juntá-las em grupinhos de duas. A ideia será, aos 2 anos, termos ali as frases simples. A criança atinge esse patamar. Eu sou muito pedinchona, então o que é que nós queremos? Nível seguinte. Então eu quero que a criança comece a produzir frases mais complexas, está bem? Portanto, a nossa missão principal é de sermos pedinchões. O que é sermos pedinchões? É sabermos trabalhar na estimulação. E, no fundo, para concluir, de modo a que a intervenção nem sequer seja possível. Se assim for, contem comigo, contem com os colegas, mesmo que vocês estejam em locais que sejam distantes de Coimbra e que não seja eu a ajudar. Temos uma rede muito boa de colegas de entreajuda e de partilha, e que, se for preciso, nós conseguimos também fazer este encaminhamento também. Portanto, alguma dúvida, façam-nos chegar por mensagem, por comentário, por formulário de contacto também na página. Tentarei responder a toda a gente o mais breve possível. Também vivemos aqui tempos de adaptação à teleterapia. Também tenho a pequenota em casa. Passámos por um fim de segundo período, estamos a entrar num terceiro, em que há muitos documentos aqui pelo meio de organização, de sinalização, mas naquilo que eu puder ajudar o mais breve possível, eu vou dar-vos essa ajuda e esse suporte também. Contem sempre connosco. Um grande beijinho a todos. Um bom domingo de Páscoa. Muita fé e muita esperança e, acima de tudo, blá 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 e miminhos. Esta sim é a máxima da nossa página. Um bom domingo a todos e obrigada por terem estado desse lado, está bem? Obrigada.